Olá! Hoje o nosso Removendo o Véu fala sobre a luz da sombra. Você tem olhado para a sua sombra? Nós todos temos uma sombra, né? Pois nós vivemos aqui numa manifestação polar. E justamente no reconhecimento de que nós temos uma sombra é que nos dá a possibilidade de sermos inteiros, né? Porque se eu estou deixando de lado ou não vendo, ou resistindo, ou fechando os olhos para um lado de mim, eu estou também me separando. O reconhecimento e o trabalho da sombra, o encontro com a sombra, é um passo muito importante na nossa jornada espiritual, na nossa jornada de transformação. É olharmos para esse espaço em nós que muitas vezes nós não queremos ver, ou que muitas vezes é desconhecido, ou que muitas vezes nos traz muito desconforto, que nós não queremos mostrar para o mundo. É aqui que reside a possibilidade também de nós nos conhecermos mais. O trabalho com a sombra nos possibilita, além da inteireza, uma percepção mais profunda de nós mesmos. Porque a gente não se dá conta, mas essa sombra está sempre com nós. E não só está conosco aqui e agora, mas ela também está filtrando e criando um prisma de como eu estou vendo a minha realidade, como eu estou vendo eu mesmo. Essa sombra, se não conhecida por você, ela lhe assombra. Quando nós falamos do trabalho da sombra como um trabalho de autodesenvolvimento, é justamente nós conhecermos a sombra, nós ganharmos maestria sobre a nossa sombra. Ela nos diz muito sobre nós. Mas enquanto eu não a conheço, enquanto eu não ando com ela de mãos dadas, enquanto eu não sei aquele desconforto, aquelas emoções retidas, o que acontece? Essa sombra, esse subconsciente comanda a minha jornada, sem eu saber. Eu estou vendo como um espelho essa sombra projetada e sem eu saber, porque ela não é consciente para mim. A luz da sombra desse nosso Removendo o Véu, desmistificando a sombra, e trazendo a sombra como uma potência de transformação também, nos traz para esse olhar. É necessário nós conhecermos, sermos amigos e principalmente ganharmos maestria da nossa sombra. É sabendo essas emoções, é sabendo como eu me sinto, o que me traz desconforto, o que me coloca num lugar pequeno, o que muitas vezes eu não quero mostrar para o outro, que eu estou conhecendo essa parte de mim. E somente quando eu a conheço, quando eu ganho consciência sobre ela, eu tenho potência para fazer com que ela não influencie como um véu. Desmistificar a sombra e conhecê-la, fazer o seu trabalho com a sua sombra é muito importante na sua jornada. Então, nesse nosso Removendo o Véu, nós queremos trazer essa clareza. Trabalhar com a sombra nos traz uma perspectiva mais ampla, nos permite nos reconhecer como inteiros, porque senão nós nos sentimos fragmentados. E essa sensação de fragmentação, a separação nos apequena. E essa pequenez nos assombra. Nós estamos projetando ela o tempo todo. Enquanto o nosso subconsciente não se torna consciente, enquanto a nossa sombra não ganha luz, nesse sentido de nós reconhecermos que existe a sombra, nós estamos sendo assombrados por ela. Nós estamos vivendo sem saber a partir do que essa sombra projeta para nós. E é como se a gente estivesse olhando para frente e vendo uma parte e toda uma outra parte que a gente não vê, porque a gente não conhece, porque a gente não sabe que nós temos em nós, está aqui, mas a gente não enxerga, mas está projetando, está criando vida na nossa vida. Na nossa jornada espiritual nós falamos muito de luz. E muitas vezes há uma tendência de queremos pular a parte da sombra. De fazer um bypass, de achar que a gente pode criar aqui uma pontezinha e pular essa parte. Mas aqui a gente promove um véu, aqui a gente ganha um véu no momento em que a gente faz isso, porque nós estamos negando, resistindo e não olhando para uma parte de nós mesmos.
E é importante esse trabalho para que você se conheça por inteiro. E é a partir do trabalho da sombra que muitas vezes nós ganhamos a liberdade e o autoconhecimento necessários para vivermos em autenticidade e acessarmos a nossa potência criativa. Então, se você até agora não conhece a sua sombra, aqui está o nosso convite desse Removendo o Véu. Remova esse véu. Remova esse véu, olhe para a sua sombra, converse com as suas emoções, descubra o que lhe traz desconforto, reconheça esse espaço de você que tem medo de se colocar, aonde que muitas vezes você se apequena e se engrunha dentro de você mesmo. E que conscientemente muitas vezes você está resistindo a isso. Não resista. Aceite, abrace e acolha, tenha compaixão pela sua sombra. Coloque ela no colo e descubra o que ela revela de você. É a partir desse trabalho, com esse cuidado em relação a essa parte de você que muita consciência pode despertar dentro da sua jornada e da sua caminhada. Então, nós convidamos você para esse trabalho. O trabalho da sombra nos permite uma inteireza, nos permite relações mais harmônicas, nos permite percepções mais claras sobre nós mesmos, sobre quem somos e o que estamos sendo e também do que nós estamos buscando de encontro na nossa jornada, né? Porque clareia essa percepção sobre nós, porque senão essa sombra está sempre projetada sem nós sabermos. Então, convidamos você. Comece a olhar para a sua sombra, torne ela uma companheira de jornada, descubra o que ela tem para lhe dizer. Muitas e muitas pérolas podem estar saindo desse encontro entre você e a sua sombra. E quem sabe pérolas que lhe ajudem no caminho da transformação e lhe auxiliem a tornar a sua jornada aqui mais autêntica e inteira. Esse é o nosso convite do Removendo o Véu. Remova esse véu e some com a gente aqui e conte pra gente como é que está sendo essa experiência. Compartilhe aqui com a gente o trabalho da sombra que você está fazendo. Assim a gente vai somando e nos transformando juntos. Gratidão.